Então agora feche os seus olhos e eu quero orar pela sua vida. Glórias a Deus. Vamos buscar ao Senhor, irmãos. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença hoje para Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, meu Deus, pela nossa família, pela nossa casa, pelo nosso trabalho e pelo sustento que o Senhor tem nos dado. Obrigado, meu Deus, pelo alimento físico, mas também o espiritual que acabamos de receber agora. Pai, se não fosse a Tua palavra, Senhor, eu não sei como seriam os meus dias, os dias dessas pessoas que têm orado comigo de manhã e à noite. Pai, eu quero Te agradecer, Senhor, porque este ministério é Teu, esta obra é Tua, Pai. E quantas pessoas têm sido abençoadas, curadas, transformadas. Eu quero Te agradecer também, meu Pai, porque o Senhor tem nos sustentado de pé. O mal não tem atingido o nosso coração. Eu Te agradeço, meu Pai, por esta graça. Quantas pessoas nos ofenderam ao longo da caminhada e graças à Tua ajuda nós conseguimos liberar o perdão e abençoamos os outros. Pai, continua nos capacitando, Senhor. É muito difícil conviver com pessoas que têm um coração mau, um coração invejoso, que quer a nossa derrota. Pai, nos ajude, Senhor, a liberar o perdão. E neste momento nós abençoamos essas pessoas. Pai, coloca na nossa mente aquelas pessoas que nos feriram, Pai. E nós Te pedimos em favor delas. Tem compaixão, Senhor. Não deixe elas pagarem pelos erros que cometeram. Não deixe elas caírem nas armas do diabo, nas armadilhas dele. Senhor, em nome de Jesus, Pai, traga o arrependimento a esse coração. Abra os olhos espirituais e que essa pessoa tire todo o rancor, toda mágoa, toda decepção. Que elas não venham cair nos enganos das trevas. Que elas não venham se afastar dos Teus caminhos, ó Deus. Nós não desejamos isso para ninguém. Pai, eu oro também neste momento por cada casamento, cada mulher que está decepcionada com o esposo e marido decepcionado com a esposa. Senhor, nos ajude a acreditar no ser humano, a acreditar na mudança. Oh, meu Deus, eu oro também por essa pessoa que está solteira, essa pessoa que tem dificuldade de se relacionar, porque já se frustrou muito, já se decepcionou. Oh, Jesus, nos dá esperança hoje, Senhor, que a gente consiga acreditar que pode dar certo conosco. Pai, coloca um homem abençoado no caminho desta mulher. Coloca uma mulher de Deus também no caminho deste homem. Eu sei, meu Pai, que neste momento muitos estão orando, pedindo por uma esposa, pedindo por um esposo, segundo o Teu coração. Senhor, eu creio que essas pessoas existem, Pai. Eu Te peço, una propósitos, une caminhos, ó Deus, que essas pessoas possam se encontrar e possam Te servir, ó Deus. Ó, meu Pai, restaura relacionamentos que foram machucados, feridos. Pai, nos ajude, Senhor. Nós precisamos da Tua graça na nossa vida. Que o nosso coração, Senhor, esteja completamente livre de todo mal, de toda amargura. E em nome de Jesus eu repreendo agora toda acusação do inimigo, trazendo culpa, trazendo medo. Está caído por terra agora todo o mal que tem se levantado contra a nossa vida, contra a nossa família, contra as nossas finanças. Senhor, nós queremos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós tomamos posse agora pela fé, em nome de Jesus, que toda abundância, toda prosperidade, toda felicidade repouse sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Ó Jesus, o Senhor mesmo disse que veio a este mundo para nos dar uma vida e uma vida em abundância. E nós tomamos posse, Senhor. Nós cremos que esta vida abundante está vindo sobre cada um de nós, trazendo cura para a nossa alma, mas também para o corpo físico. Pai, neste momento eu libero a bênção do Senhor. Eu declaro a cura completa sobre este corpo que está doente hoje. Esta enfermidade caia por terra em nome de Jesus. Jesus, o Senhor já carregou sobre si as nossas enfermidades lá na cruz. E neste momento eu oro por esta pessoa que está enferma, no hospital, na cama. Jesus, coloca a Tua mão de poder. E eu já Te agradeço pelo milagre, aquilo que o Senhor está fazendo agora, tirando todo o mal da mente, do corpo e do coração. Em nome de Jesus. Pai, eu abençoo, como ministro do Evangelho, eu declaro a bênção do Senhor repouse sobre cada um dos meus irmãos. Que a paz e a serenidade nos momentos de angústia e desespero possam inundar esses corações de calma e de alegria.
Ó Deus, e tudo que essas pessoas estão pedindo, Pai, eu apresento a Ti e eu creio que o Senhor está operando grandemente em favor de cada pessoa. Em nome de Jesus que eu oro e eu já te agradeço por tudo o que o Senhor fez aqui hoje. Ó Deus, e que esta oração possa alcançar muitos e muitos corações e que o Senhor use cada irmão e cada irmã que está aqui comigo hoje. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Da segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu ao seu amigo Timóteo enquanto ele estava na prisão. Olha só o que ele disse. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Olha isso, irmãos. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que Alexandre, ele causou muitos males a ele. E ele então faz uma recomendação para Timóteo. Timóteo, fique longe desse homem, porque esse homem rejeitou completamente as nossas palavras. Previna-se contra ele. E aí eu quero te perguntar uma coisa. Você já depositou a sua confiança em alguém, acreditando na bondade, na lealdade dessa pessoa e acabou sendo traído por ela? Esse tipo de experiência nos machuca demais, não é verdade? E muitas vezes pode fazer com que a gente fique com medo de se relacionar. Quantas pessoas hoje não conseguem mais ter bons relacionamentos, ficam se isolando porque já se machucaram bastante? Quantas pessoas têm medo de confiar em uma pessoa de novo depois de uma traição? Quem nunca pensou duas vezes antes de abrir a porta da sua casa para certas pessoas? Irmãos, isso é muito triste, mas isso acontece porque o ser humano é falho. E o apóstolo Paulo passou exatamente por uma situação assim. No capítulo 4 da sua segunda carta ao seu amigo Timóteo, ele conta que Alexandre o magoou profundamente. É um versículo muito curto, o apóstolo Paulo não fala muito sobre este homem, mas tudo dá a entender que ele estava falando de alguém que em algum momento deve ter sido uma pessoa próxima ou pelo menos de confiança. E isso nos lembra que às vezes aqueles de quem nós menos esperamos podem nos ferir profundamente. Seja no ambiente de trabalho, onde a competição, a pressão pode causar atritos, pode ser também na sua família, onde as pessoas têm personalidades diferentes, as pessoas falam o que não deve, pode ser também na sua amizade, onde você tinha uma expectativa tão grande e agora você se frustrou e vive se perguntando por que essa pessoa fez isso comigo, o que eu fiz para merecer tudo isso. E o que dizer então, irmãos, de relacionamentos amorosos, onde a frustração é ainda maior? Então, irmãos, relacionar com as pessoas é algo complexo, não é fácil. E é por isso que em outro momento o apóstolo Paulo disse, se possível, tenham paz com todos. Porque ele sabe que nem sempre isso é possível, mas o que depender de nós, tem que haver paz. Nós devemos ser agentes da paz. E o próprio Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E quando Jesus esteve aqui na terra, ele mostrou isso claramente, que ele era o Filho de Deus, porque ele veio para trazer paz. É claro que as suas palavras causavam muitas vezes discórdia, as pessoas se levantavam contra ele, mas da parte de Jesus sempre brotava a paz. E o próprio Cristo disse para os discípulos, quando vocês forem evangelizar, batam na porta e digam, a paz do Senhor esteja nesse lar. E se a pessoa não quiser a sua paz, a paz voltará para você. Eu acho interessante esse ensinamento de Cristo, porque Jesus estava dizendo que se as pessoas não quiserem receber a paz do Senhor, a paz voltará para você. Ou seja, você nunca perde nada ao dar o seu melhor. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, quando uma pessoa não quiser receber a paz do Senhor, quando ela não quiser ter comunhão com você, fique tranquilo, porque no seu coração não faltará paz. O Senhor abençoará a sua vida, porque você agiu da maneira correta. Da sua parte tem que haver o perdão, o amor, a compaixão. E da outra parte, se ela não quiser receber isso, aí paciência, não é culpa sua, tá bom? Não fique se cobrando por causa disso. Então, como eu estava dizendo, é muito mais fácil nós nos ferirmos, nos machucarmos com pessoas próximas de nós. Isso porque nós gostamos delas, nós esperamos coisas boas e nós estamos emocionalmente abertos para elas. Mas é nesse momento, irmãos, que, infelizmente, o ser humano se revela e muitos, usados pelo inimigo, pelo diabo, elas vêm tentando nos ferir, nos machucar. Quantas pessoas dão espaço para o inimigo e começam a invejar o outro, começam a cobiçar o que o outro tem,
começam a não se alegrar com as vitórias que nós temos. E como é difícil, né, irmãos? Muitas vezes nós nem podemos contar o testemunho para uma pessoa porque a gente não sabe qual será a reação dela. Quantas vezes a gente fica guardando para nós aquilo que Deus tem feito de bom, porque as pessoas nem sempre vão se alegrar conosco. E é por isso que eu estou aqui hoje para te dizer: continue olhando para Cristo, continue olhando para o Senhor, porque Ele é o único que não vai te decepcionar. O apóstolo Paulo disse: o Alexandre me causou muitos males. Irmãos, o Alexandre, que a gente não sabe muito sobre ele não era um adversário declarado. Ele provavelmente era alguém de dentro da comunidade de fé, alguém até mesmo considerado um aliado em algum momento. E ainda assim, ele causou muitos males a Paulo. Jesus também passou por esse tipo de dor. Judas Iscariotes, um dos seus 12 discípulos escolhidos, o traiu. Pedro, outro de seus discípulos mais fiéis, virou as costas para Jesus no momento mais difícil da sua vida, durante a perseguição, durante a crucificação. Os outros discípulos também fugiram no momento de maior sofrimento. Isso nos mostra que mesmo aquelas pessoas que podem estar conosco há tanto tempo, elas podem nos ferir, nos machucar. Esses dois homens, Pedro e Judas, eles não eram apenas conhecidos, mas eram pessoas que Jesus chamou de amigos, que caminhou com ele, testemunharam milagres e dividiram o pão na Santa Ceia. E diante disso, irmãos, eu creio que Deus quer nos ensinar algumas coisas importantes, não apenas para nós sofrermos menos caso a gente passe por essa situação outra vez, mas também para a gente aprender a lidar com as consequências de uma traição. E a primeira coisa para você aprender é que o ser humano é falho e ele nunca vai conseguir atender todas as suas expectativas. Irmãos, todos nós somos sujeitos a erros, a medos, ambições, influências externas que nem sempre estão de acordo com a palavra de Deus. E ninguém, por mais santo que possa parecer, está imune a pisar na bola com alguém que gosta ou a ceder tentações e acabar ferindo a Deus, a si mesmo e principalmente ao outro. Por isso é importante ter expectativas realistas em relação às pessoas, para que você não se iluda, tá bom? Por mais que seja bom esperarmos coisas boas de quem está ao nosso lado, também é importante nós lembrarmos que todos têm seus próprios desafios, as suas lutas, e ter compaixão, compreensão, vai nos ajudar a passar pela dor da traição com menos sofrimento e o sentimento de culpa por nós termos confiado tanto em uma pessoa. E talvez você esteja aí se perguntando: mas pastor, o que eu tenho que fazer quando eu sou traído? Meu irmão, você tem que perdoar. Eu também já passei por isso muitas vezes, inclusive nesses últimos tempos. Irmãos, eu tenho sido alvo de falsas acusações, pessoas me criticando o tempo todo, até mesmo aqui na internet. E o problema da internet é que quando uma pessoa começa a te criticar, muitas vezes fica difícil se defender, contar o seu lado da história. E aí a gente tem que simplesmente confiar em Deus, que Ele é o seu juiz. E principalmente, nós precisamos ter consciência tranquila de que nós estamos buscando agradar a Deus e fazer o nosso melhor na medida do possível. Então, irmãos, nos momentos mais difíceis em que eu sofri, em que eu tive que perdoar, eu posso te dizer, foi a melhor escolha que eu fiz. Por isso, libere o perdão, não leve em conta o que as pessoas dizem. Pelo contrário, Jesus disse: quando alguém te perseguir, ore por essa pessoa. Abençoe aqueles que vos maldizem. Ou seja, fale bem daquela pessoa, não fique criticando, não fique reclamando. Quando você faz isso, você dificulta o caminho para o perdão. E por isso, quando alguém chegar até você criticando aquela pessoa, simplesmente coloque um pano quente sobre isso. Diga dessa maneira: eu já estou orando por essa pessoa, eu já entreguei ela nas mãos do Senhor e estou pedindo que Deus abra os olhos dela, que Deus tenha compaixão. Mas não devolva na mesma moeda, não dê lugar ao diabo, tá ok? E tem uma outra coisa muito importante que você precisa entender hoje: a diferença entre perdoar e voltar a confiar. Irmãos, perdoar é uma decisão de liberar a pessoa da dívida emocional ou da mágoa que nós sentimos por causa de um erro que foi cometido contra nós. É uma escolha que na grande maioria das vezes beneficia mais a pessoa que perdoa do que quem é perdoado, não é verdade? Porque liberta do peso do fardo da amargura. E além disso, o perdão é um ato de obediência à palavra de Deus e também uma expressão de amor, uma demonstração que você é maduro espiritualmente. Agora, confiar é uma outra coisa completamente diferente.
Tem a ver com voltar a acreditar na integridade da pessoa que te machucou. E aí, irmãos, nós precisamos muito olhar para Jesus, porque Jesus, ele voltou a confiar em nós e ele tem feito isso todos os dias. Todos os dias a gente erra, a gente recebe o perdão e Jesus acredita em nós. Então eu acredito que esse é um ato do Espírito Santo. É Ele que nos capacita a acreditar nas outras pessoas que nos machucaram. Mas você tem que entender uma coisa: confiança é algo que se constrói com o tempo. E ela pode ser quebrada com uma única atitude. Mas ao contrário do perdão, a confiança não é algo que nós simplesmente podemos escolher dar a alguém. Ela precisa ser reconstruída. Imagine um braço que foi quebrado. Você vai lá, você engessa o braço e aí com o tempo é que você volta a ter os movimentos do seu braço, você tira aquele gesso. Assim também é a volta da confiança, leva-se tempo, ela precisa ser reconstruída. A outra pessoa tem que nos provar que ela realmente quer uma mudança. E aí eu fico vendo tantos casais, irmãos, que não conseguem mais restaurar essa confiança. Por isso é muito importante nós olharmos para Jesus. Novamente eu digo, olhe para o Senhor Jesus e veja o quanto Ele te perdoa e acredita em você. Senão você não conseguirá voltar a confiar na pessoa novamente. E eu quero deixar claro que cada caso é um caso. Eu não te conheço pessoalmente na sua intimidade. Por isso eu quero dizer a você que foi traído na sua confiança: analise bem se vale a pena voltar a confiar. Saiba de uma coisa também: o fato de você ter perdoado não quer dizer que você tem que conviver com aquela pessoa. Uma pessoa que só quer te machucar, você não é obrigado a estar com ela, você não é obrigado a ficar ali elogiando, falando palavras bonitas. Você não precisa ser falso. Você já perdoou no seu coração e isso é o que importa. E vale lembrar que se isso estiver incluído no contexto do casamento, é claro que você tem que investir no seu casamento, tentar ao máximo fazer com que haja comunhão, respeito, amor. Mas se o seu caso não for um casamento, for uma amizade, for uma pessoa da igreja, você não é obrigado a caminhar com essa pessoa se ela só te faz mal, tá bom? Você tem que buscar o direcionamento de Deus e principalmente ter a certeza de que no seu coração você já perdoou. Você já fez o que Jesus mandou. E aí você pode ficar em paz, porque o mais importante é a sua consciência tranquila, sabendo que você está fazendo a vontade do Senhor. Amém? Então, irmãos, o que eu senti no meu coração hoje é que nós precisamos entender o quanto é importante vivermos sem mágoa, sem ressentimentos no coração, o quanto é importante liberarmos o perdão. Esse é um mandamento, é uma ordem que Jesus deu, porque vai fazer bem para nós mesmos. E o próprio Jesus disse: se vocês não perdoarem, o Pai Celestial também não os perdoará. Porque, irmãos, é impressionante o quanto Deus nos ama e Ele nos perdoa. Imagine se Deus guardasse ressentimento de cada coisa errada que a gente faz. Mas não é assim que acontece. Deus simplesmente não leva em conta o nosso passado, aquilo que a gente fez de errado até mesmo hoje. Deus está sempre com o coração limpo, disposto a perdoar, a abençoar. Ele é como um pai que ama e se compadece do seu filho. Por isso tem essa mesma atitude diante das pessoas. Jesus disse: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E aí, quando você perdoa uma pessoa, você pode ter a certeza de que o Pai também te perdoará, porque você está fazendo aquilo que Ele fez primeiramente no seu coração. Amém?